Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link. Eu sou Bruno Meyer. E eu, Ana Paula Couto. Neste episódio, vamos falar do universo das franquias. Modelo certo para alavancar os negócios? Ou nem sempre é assim? E no Lead Link de hoje, nós vamos receber Bruna Vasconi, CEO da Peça Rara, e Fábio Roth, que é o CEO da SyncASec. Obrigadíssimo pela presença aqui no Lead Link. Muito obrigada pela presença. Começamos com a Bruna. Bruna, nos conta qual o diferencial de se apostar em um negócio já estruturado. Ana, acho que minimizar risco, começar um negócio onde alguém já percorreu um caminho, já errou muito, acertou muito e que principalmente te apoia e pega na sua mão para poder te ensinar como fazer, como tocar o seu negócio, né? No Peça Rara, propriamente falando, eu recebo muitas pessoas que, inclusive, já têm alguma experiência nesse mercado, né, de economia circular, de peça de segunda mão e que acreditam que não tenham dado certo ainda. De alguma forma já existe, obviamente, uma experiência, uma expertise. Mas gosto muito, inclusive, de ter essa oportunidade de poder incrementar, né, esses negócios que já estão no mercado, mas que por falta de tecnologia, de expertise, de know-how e de algumas características, né, que a gente conseguiu implementar e incrementar no Peça Rara, fazer crescer, né, essas operações aí que estão estagnadas, estão estacionadas por algum motivo. Acho que é por aí. Fábio, como uma ideia nascida na França há tanto tempo, deu certo no Brasil e vem crescendo ao longo do tempo por aqui? Até veio calhar a pergunta, porque esse ano nós completamos 30 anos de Brasil. Nós chegamos no Brasil em 1994. E a empresa foi fundada em 1968 na França. 68 na França. Isso, em Marseille, na França, pelo Roger Chavanon, que foi fundador da marca. Quando viemos para cá, a SyncASec ela veio na vanguarda porque ela trouxe a limpeza a seco no Brasil. Não existia. Então, nós não tínhamos tecnologia no Brasil para lavar peças delicadas sem o risco de danificar. E a SyncASec trouxe a tecnologia que não existia no Brasil da limpeza a seco. De lá para cá ela não parou, porque ela vem desenvolvendo tecnologias. Hoje, por exemplo, nós temos uma tecnologia que nós desenvolvemos internamente, que chama-se SyncAqua, porque é uma tecnologia para wet cleaning, ou seja, ela substitui a limpeza a seco, porém no molhado, ou seja, na lavanderia com o uso da água e não mais com um insumo químico que era o percloro, por exemplo. Então, as novas máquinas, elas se utilizam dessa tecnologia com a mesma eficiência da limpeza a seco, só que trazendo mais respeito ao meio ambiente, mais eficiência, menos custos para os franqueados, como uma máquina, por exemplo, a de limpeza a seco, ela é 3 vezes mais cara que uma que executa o wet cleaning, por exemplo. Então, a gente, quando veio o Brasil, tinha essa demanda reprimida, foi um sucesso estrondoso. De cara já? De cara já, tanto que as primeiras 100 lojas do Brasil foram muito rápidas, por uma demanda reprimida que tinha na especialidade dessas E já peças. Começou como franquia? Já começou com franquia. Porque você está falando de 100 lojas já logo no início. Os primeiros 2 anos, uma média de 100 por ano, vamos colocar assim, no início. E veio com loja própria, obviamente, para lançar o conceito, mas na sequência já começou a franquear. Aliás, o master franqueador, à época, ele já trouxe da França para fazer franquia no Brasil. Já veio com essa ideia pronta, estabelecida. Instalou-se as primeiras lojas da SyncASec como lojas próprias no Brasil, mas na sequência houve uma grande demanda pelo serviço e, obviamente, por empreendedores querendo investir nesse negócio. A maioria dos nossos empreendedores do início já conheciam a SyncASec da Europa, etc. Então, chegou no Brasil, quero ter a marca aqui também. Então, foi uma coisa muito disruptiva para a época. E o que os franceses falam do Brasil quando vocês se reúnem? Olha, eu estou na marca há pouco menos de 8 anos. Nas primeiras reuniões executivas, que é em Genebra, que a sede ficou um período em Genebra, agora está em Paris de novo, dá um certo ciúminho, porque a maior operação da SyncASec no mundo é no Brasil. É no Brasil? É no Brasil. Em termos de capilaridade, que é mais do que o dobro da França, né? E em termos de volume de negócios também. Então dá aquele certo ciúminho. Passado esse ciúminho inicial,
Hoje eles usam a gente como um grande hub, inclusive muitas inovações que a gente traz acabam servindo de modelo para o resto das operações no mundo. França, Espanha, Portugal, por aí vai, né? Então é um grande parceiro. Então eles estão sempre vindo para cá aprender conosco, apesar de nós sermos o master franqueador da marca, que é lá em Paris. Como é que vocês explicam o sucesso de o Brasil ser o maior mercado da 5A-SEC? O brasileiro tem uma veia empreendedora muito grande, né? Nós temos um país com dimensão continental. Se pegar a França, quantas Franças cabem aqui dentro do Brasil, né? Por exemplo. Então, isso facilita muito. E um outro dado que facilitou muito e ainda facilita é que, por exemplo, quando a gente pega a penetração nos serviços recorrentes de lavanderia na Europa, nós, dentro da população economicamente ativa, a gente está falando em torno de 30% a 35% da população tem uso recorrente de lavanderia. Não se usa em casa, nem se tem espaço para isso, né? E no Brasil nós falamos uma penetração em torno de 5%, 6% dentro da população economicamente ativa. Então tem muito espaço para crescer. Agora você imagina em 94, 30 anos atrás, é praticamente nichado, né? Não tinha. E tanto é que hoje, quando a gente verifica, por exemplo, o mercado americano também tem uma penetração alta, só que lá é um modelo um pouco diferente do europeu, que é o mais o autosserviço, o americano. E aí muitas marcas surgindo de 2018 para cá, estou falando de mais de 30 marcas de autosserviço, estão se estabelecendo marcas nacionais, basicamente, né, empreendedores nacionais, que estão precisando franquear, ou seja, tamanha demanda que tem no país para crescer em termos de uso do serviço recorrente, né? Várias marcas. Então, a 5A-SEC nada de braçada nesse sentido, porque ela é uma referência de qualidade, ela é top of mind, né? Nós temos processos exclusivos, serviços exclusivos que a concorrência não tem, que a gente desenvolve dentro de casa, sempre pesquisando, desenvolvendo para oferecer um tratamento têxtil, porque não é à toa que a gente usa nosso slogan é Textile Expert. A gente tem que ser especialista no tratamento têxtil para oferecer um serviço de qualidade ao nosso consumidor. Não, e falando de empreendedorismo, a gente estava inclusive conversando que tem uma realidade, uma evolução brasileira, né? Porque há 10, 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma massa de brasileiros que queria passar em concurso público, né? Era o sonho, a meta, porque o concurso público dá estabilidade, garante por um período ali um bom salário. A realidade mudou radicalmente. E é uma coisa que vocês devem perceber isso diariamente no trabalho de vocês, né? O interesse de uma massa de brasileiros que quer empreender e muitas vezes o empreendedorismo vem do meio, pela franquia, né? Bruna, você percebe isso quando você recebe novas pessoas aí interessadas em pegar uma franquia sua? Muito, Bruno. O que essas pessoas costumam dizer para você? A gente recebe muitas pessoas em busca de uma recolocação, por exemplo, não porque sejam mal sucedidas ou, enfim, já percorreram muitas vezes um caminho, são bem-sucedidos na profissão que escolheram inicialmente, mas que querem empreender, querem trabalhar para si, querem desenvolver o próprio negócio, querem ser empreendedores ali de algo que, poxa, se eu sou tão bom, tão boa e trago tanto resultado para a empresa onde eu trabalho, por que não fazer para a minha própria empresa? E aí essa minha própria empresa não necessariamente tem que ser algo criado por ela. Ouço isso muito, assim, por que não minimizar parte desse risco? Porque empreender exige coragem, exige escolher quais os riscos que a gente vai correr, né? E, então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Mas ouvimos muito, assim, dentro do nosso grupo aí de franqueados, temos muitos exemplos de pessoas que optaram pelo empreendedorismo através do franchising, dentro de uma franquia, por conta dessa segurança que um negócio já consolidado, testado, estruturado, traz para essa pessoa, né? Se me permite, para corroborar com a Bruna, também tem a questão de ter uma segunda fonte de renda. Também. Às vezes a pessoa está num trabalho, num Exato. Às vezes emprego o marido, a esposa e tal. Um resolve, olha, eu seguro as pontas aqui. Isso. E um dos dois empreende. Verdade. Para a gente ter uma segunda fonte, né? Então, ou seja, por mais que uma franquia ela minimize o risco de insucesso, da taxa de sucesso, sempre tem o fator de risco, porque tem uma boa parte do sucesso está atrelado à execução do próprio franqueado. Exatamente. Né? Então, quando tem esse fator em jogo, então vamos testar o modelo, realmente vai dar certo.
dando certo, eu também saio do meu e a gente vai empreender totalmente. É verdade. Então, tem isso aí também. Temos vários exemplos. Assim. Outra questão que acontece muito é assim, eu tenho capital investido, está me rentabilizando tanto no mercado financeiro. Quando a gente verifica, por exemplo, a rentabilidade, vou pegar a minha empresa como exemplo, uma 5A ela pode te rentabilizar acima de 3% ao mês, o capital investido. Então, assim, quais aplicações sem tanto risco, mais moderadas, que vão te dar um rendimento de 3% ao mês? Quase nenhuma. Não, mas 3% ao mês você diz o quê? E na média? É uma média 2,8%, 2,6%, até 3% de rentabilidade do capital que você investe. Se você aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, vai te dar menos. Uma renda fixa hoje está na casa de 1%, um pouquinho menos. Com a taxa de juros agora baixando, 10,75%, o Copom já sinalizou que deve, no mês de abril, descer mais 0,5%, né? Então a pessoa também avalia, poxa, eu não sou investidor agressivo, eu sou mais para moderado conservador. De repente, quem sabe, se eu empreender, eu tenho chance de ter uma remuneração de capital melhor, etc. Então, são aspectos que muitos empreendedores levam em conta na hora de procurar uma rede de franquia, por exemplo. Eu queria saber, mas como se garante isso? Como garante que o negócio seja lucrativo para o franqueado e para o franqueador? Bom, nosso modelo é amplamente testado. Nós temos mais de 60 anos de mundo e só no Brasil são 30 anos. Então nós temos ali, não é uma receita de bolo, mas a gente tem alguns atalhos aqui que a gente vai instrumentalizar desde o momento que o franqueado se soma a nós, com a transferência desse know-how, e um suporte e acompanhamento para que ele atinja dentro de um business plan desenhado, primeiro o break-even dele e depois o retorno do investimento, certo? Então a gente costuma dizer, até vou parafrasear meu amigo Denis Santini aqui da MD, que ele lançou até um livro recentemente agora, os 7 Frank Hábitos, né? Que ali são, ali não chega a ser uma receita de bolo, mas se a gente seguir aqueles princípios, basicamente, a taxa de sucesso vai ser muito grande. Então, se ele trabalhar com uma boa assertividade de georreferenciamento, ou seja, no ponto certo, com o público certo, seguindo as melhores práticas que se tem, né, uma gestão de custos eficiente também, ele vai atingir, porque essa é a média da rede. Por exemplo, nós fizemos, todos os anos, nós medimos o DRE dos nossos franqueados para ver como é que está a lucratividade média dos franqueados, né, como é que está a taxa de ocupação, o que a franqueadora pode apoiar, tanto na gestão do franqueado quanto parcerias. Né? Por exemplo, eu tive uma reunião semana passada com um grande grupo de hipermercados do país, fechando uma exclusividade para dar preferência dentro do nosso segmento, dentro desses empreendimentos. Então, a gente consegue ter premissas de negociação melhor para a taxa de ocupação, custo metro quadrado, etc., para que o franqueado atinja esses patamares que eu relacionei agora. Bruna, quais são as projeções para a Peça Rara em 2024? Eu sei que vocês fecharam em 2023 com mais de 153 lojas comercializadas. Isso. Chegamos agora no primeiro trimestre em 165. Vamos inaugurar a loja número 100 agora em abril e pretendemos chegar no final do ano com 300 lojas comercializadas. Nossa, de 100 para 300? Comercializadas. Nós temos 100, vamos inaugurar a loja 100 agora em abril. Até o final do ano a gente chega em 150 inaugurações, com certeza, e o dobro de lojas comercializadas. A nossa expansão começou tem 3 anos, a marca tem 17, eu comecei em Brasília há 17 anos, e sem nenhuma pretensão de entrar no mundo da franquia. Nesse mundo, eu precisava só fazer alguma coisa ali diferente dentro do mercado, por uma série de questões já ali da minha formação, enfim, necessidades pessoais de empreender. Não tinha, infelizmente, condições financeiras de entrar numa franquia que já estivesse consolidada, então eu precisei criar a minha, mas que nem imaginava que fosse se tornar uma franquia, precisei criar ali o meu negócio, né? E há 3 anos franqueamos, depois de uma análise bastante cuidadosa, né, de franqueabilidade, do know-how, do negócio, por uma demanda do mercado. Assim, tínhamos muitas pessoas, muitos clientes, pessoas que frequentavam as nossas lojas em Brasília, tudo começou em Brasília, a gente já tinha nesse momento ali 7 lojas funcionando, minha família são cofundadores, né, entraram junto comigo nesse grande empreendimento que se tornou Peça Rara, e a gente acabava ajudando e dando consultoria e dando dicas, até que a gente parou e falou, não, peraí. Informalmente. Até que eu falei, não, peraí, deixa eu ver, acho que realmente eu preciso, muita responsabilidade, né, de fazer isso, e ao mesmo tempo começou a ficar tão recorrente que eu me dei conta de que consultoria de graça, né, para as pessoas. Já tinha o know-how pronto e tal. Já sabia o beabá ali. E aí passamos aí por uma fase de praticamente 2 anos
manualizando tudo, organizando a casa, indo atrás do que ainda, né, não era tão eficiente. E em 2020, segundo semestre de 2020, vendemos as primeiras franquias. Na verdade, a primeira foi em final de 2019, aí pandemia, lockdown, aquela situação toda do primeiro semestre de 2020, estacionou um pouquinho o nosso projeto. No segundo semestre de 2020, vendemos as 4 primeiras fora de Brasília, São Paulo, Recife, Goiânia e Cuiabá. E aí, 21, 22, 23, a expansão foi acontecendo. Finalizamos o ano passado com 155 lojas vendidas. E estamos aí nessa... Bruna, além de CEO, você é a fundadora Sim, da Peça Rara, sim. né? Como é que surgiu a ideia desse negócio? De uma necessidade muito real, assim. Eu fiz psicologia e eu me casei nova demais, eu acredito. 19 anos eu acho que é nova, né? É nova. Meus pais foram para o Peru e eu não quis ir, quis ficar. Estava começando a faculdade aqui, tinha um namorado, não vou, e bati o pé. Eu sempre fui, acho que, um pouco precoce nas minhas decisões e acabei ficando. Então, me casei aos 19 anos, fiz psicologia. Ao longo desses anos de curso aí de formação, precisava... assim, me sustentar, né? Porque eu não queria, já que eu quis ficar, né? Quis me bancar e vou ficar, vou casar, então não quero ajuda, não quero depender da minha família, que obviamente não foi totalmente a favor dessa minha decisão. Então eu vendia muitas coisas, assim, para poder pagar a faculdade. Tive meus 2 primeiros filhos, Davi e Sofia, com 20 e 21 anos. Então, jovem também. Então, assim, um pouco precoce nas minhas conquistas, digamos assim. E aí que ao final do último ano de curso, parei e pensei, o que eu vou fazer agora, né? Afinal de contas, eu já tinha ali uma certa receita que era significativa das coisas todas que eu vendia, não só para o meu curso de psicologia, mas para a faculdade toda. E aquilo ia terminar, porque eu ia parar de estudar. No mês seguinte, eu estava no mercado e para me preparar para entrar no mercado como psicóloga, isso levaria mais um tempo, né? Não queria fazer concurso público. Montar um consultório, trazer os primeiros clientes, tudo isso ia levar um tempo. Eu falei, não posso. Já tenho 2 crianças, um filho de 3, de 4, vou fazer o quê? E aí li uma matéria sobre um brechó infantil, de coisas usadas para crianças. Achei aquilo sensacional, por mais que eu não tivesse um acúmulo muito grande de coisas das crianças, sempre tem, né? E aí conversei com 1, 2, 3 amigas, elas foram super adeptas, assim, nossa, que legal, coisa usada de criança, porque eu não uso isso, carrinho, brinquedo e tal, enfim. Normalmente tudo novinho, que usa pouco tempo. Tudo novo, isso. E aí que em pouco tempo eu, com uma pessoa, uma amiga, que na época a gente já fazia outros negócios juntas, abrimos a primeira loja. 3 meses depois eu decidi ampliar o negócio e aí a gente acabou conversando, fiz questão que ela ficasse com essa primeira experiência que a gente teve, que era o brechó exclusivamente infantil. E aí, com os meus pais, fundamos a Peça Rara. 1 ano e meio depois, a gente precisou de uma segunda loja. Com mais 1 ano, precisamos da terceira. A 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª vieram por uma necessidade de atendermos a mais pessoas. Tamanha a demanda de pessoas interessadas, né, em destinarem ali os seus artigos, né, para outras pessoas. Então, assim, resumindo muito, foi assim que surgiu a ideia do Peça Rara. Impressionante. É impressionante mesmo. Agora, a Bruna falou em uma das respostas, né, que não basta você ter uma marca ultra conhecida, né, ou mesmo uma franquia conhecida mesmo, como a Peça Rara, como a 5 Sec. Precisa de um empreendedor que realmente tenha sangue nos olhos, que tenha empenho, que tenha vontade mesmo, que acorde cedo, vá trabalhar. Para capacidade de gerenciamento também, né? Para vocês, quais são os mandamentos aí de um empreendedor, vamos falar especialmente de franquia mesmo, de sucesso? Primeiro é o seguinte, disposição. Tem que ter uma certa identificação com o negócio, porque a pior coisa é que você está no negócio que você não atura esse negócio. Então, a sua criatividade não vai fluir. O empreendedor, por mais que ele esteja dentro de um modelo formatado, que é a franquia, tem alguns aspectos de criatividade, né, para desenvolver o seu negócio que tem uma certa liberdade, dependendo do contexto. Então, ele tem que ter identificação com esse negócio, ele tem que estar disposto, saber que ele, de repente, vai ser o primeiro a chegar, o último a sair.
que primeiro todo mundo vai receber, ele vai ser o último a receber alguma coisa, né? Ele tem que ter esse desprendimento, porque empreender, pessoas que olham de fora parece que é fácil, né? Sim. Olha para a Bruna e diz, nossa... Vê o modelo de sucesso e acha que aquilo aconteceu. Caiu do céu, né? Mas com certeza muito trabalho por trás. Veja bem, ela falou 2 anos ali só para questão de manualização, etc. e tal. E é um trabalho árduo, não é fácil. Né? Você tem toda uma responsabilidade com o franqueado. Você não pode colocar ele numa furada, né? É um modelo testado que vai dar certo, tal, para passar o know-how. Então, ele tem que ter assim, aspectos de gestão, ou ele tem que gostar de aprender, ele tem que ter flexibilidade, porque eu brinco aqui, eu falo assim, olha, quando você assina um contrato de franquia, você está contratando, entre aspas, um patrão. Por que entre aspas? Porque o CNPJ é dele, mas a marca não é. Então, como tem uma marca, ele tem que seguir algumas normas, alguns processos, que não é ele que decide no primeiro momento. Então, ele tem que saber seguir regras. Tem que ter esse perfil de seguir regras, ele tem que ter o sentido de parceria também, que ninguém constrói nada sozinho. Então, tem que ter uma troca. E tem que saber também que, dentro do modelo de franquia falando, ele não é o barco do franqueado e o barco da franqueadora, é o mesmo barco. E todos têm que remar para o mesmo lado. Então, essa troca de informações, por exemplo, nós lá temos vários comitês. Além do conselho de franqueados que nós temos comitê de marketing, comitê operacional, que é questão de loja, operação, questão técnica. A gente tem comitê de inovação, sempre com a participação dos franqueados, que a gente procura construir a várias mãos. Obviamente, o mediador ali é a franqueadora, se deixar solto também, cada um quer de um jeito, né? Então, a gente faz estudos de mercado, pesquisa com consumidores, etc., para direcionar os trabalhos. Então, se o empreendedor tem essa visão da flexibilidade, de estar envolvido com o negócio, acho que são requisitos básicos para ele aumentar a chance de sucesso dele. Bruna, como que mudou o olhar para os brechós? Como foi esse ponto de inflexão de mudança de estratégia? De roupa usada, roupa barata, para roupa desejada? Eu acredito que ao longo desses 17 anos e nesse tempo outras empresas e outras pessoas, outros players surgiram no mercado fazendo excelentes trabalhos dentro de economia circular no nosso país. Seja com as lojas físicas, seja no mercado online, no digital, onde o cuidado com as peças e com o serviço prestado, com as relações, fazendo esse intermédio entre pessoas que querem se desfazer de coisas e pessoas que querem adquirir, e propriamente falando das peças em si, a higienização, a limpeza, o carinho, fizeram uma grande diferença. Como eu disse, eu não sei se foi aqui no nosso papo já ou ali fora, para mim todo brechó é válido, todo espaço, toda loja, todo mercado, toda feira que vende peças de segunda mão tem o seu valor, porque eu sou muito apaixonada por isso. Mas, no geral, e principalmente no nosso país, não é essa a visão que as pessoas têm. As pessoas têm um certo preconceito, muito menos hoje, muito menor hoje, por conta do nosso trabalho e de outros, né, que estão fazendo agora de uns anos para cá, principalmente no nosso país. Mas havia um preconceito muito grande. Peças que não estão higienizadas, não estão bem conservadas, têm um cheiro ruim, estão amontoadas. Então, assim, no nosso caso especificamente, lojas grandes, setorizadas, organizadas, limpas, atendimento, enfim, são alguns dos ingredientes, sistematização, organização, uma via de mão dupla onde a gente tem uma parceria com as pessoas que trazem as peças para a gente, não é uma coisa impositiva do tipo, vou comprar um lote de peças por um valor X e vou vender por um valor muito maior, que tudo bem, isso funciona também, ainda existe no mercado, mas que no nosso caso a gente veio com um incremento, né, digamos assim, de precificação, em comum acordo, onde as duas partes ganham e quem mais ganha é a pessoa que está comprando essa peça de segunda mão por um valor que é justo e que é um bom negócio que ela está fazendo, enfim. Então, são várias coisas, são vários ingredientes que não são nada criativos, digamos assim. Tipo, as pessoas me perguntam, mas o que Peça Rara tem de diferente? O que vocês fazem que os outros brechós não fazem?
Se a gente for parar para pensar, a gente não fez nenhuma grande inovação, a gente não inventou nada muito diferente do que sempre houve no mercado, a não ser, de fato, o respeito e o cuidado com as peças em si, com os espaços onde a gente apresenta essas peças e com as pessoas. A começar pelo atendimento, a maneira como a gente recebe, a maneira como a gente seleciona, a maneira como a gente precifica, como a gente organiza, como a gente sistematiza, como a gente controla. Então, assim, tudo isso fez com que as pessoas passassem a olhar para peças de segunda mão com outros olhos, com bons olhos. Eu tenho algumas histórias, tem uma que eu vou citar aqui rapidamente, de uma pessoa que, no início da nossa primeira loja, assim, levava muitas coisas. Ela ia todo mês, assim, ao longo dos primeiros 6 meses, era a nossa melhor fornecedora. Ela foi tirando todas as coisas do armário, começou com as peças dela, do filho e tal, e ela nunca comprava nada. E aí eu ficava incomodada com aquilo. Naquele primeiro momento eu era a captadora de peças, a vendedora, a caixa, e eu estava sempre ali atendendo ela, e ela não comprava. E a loja já era uma loja, desde a primeira, grande, ampla, organizada, cheirosa. Aí um dia eu perguntei para ela, falei, mas você traz tanta coisa legal, não é possível. E outras pessoas trazem muitas coisas tão Não boas compra quanto. nada? Como, né? Ai, então, eu tenho uma certa resistência, por quê e tal. Falei, E era só ótima fornecedora. E aí eu falei para ela assim, mas olha só, o que o meu filho tem de diferente do seu? Eu compro as peças do seu filho para o meu usar. Por que você não pode comprar as do meu para o seu? Aí ela ficou assim, tá, Tem razão. vou tentar. Roupa de criança realmente. Enfim, então assim, um pequeno exemplo do que eu acredito que a gente tenha conseguido fazer e estejamos fazendo bem feito ao longo de todos esses anos. Virou sua compradora? Ela virou compradora? Super, até hoje. É um grande desafio a gente transferir tudo isso, que é uma questão cultural, né, e de propósito, e etc., para o franqueado, porque por mais que ele chegue muito apaixonado e muito engajado Pela com o ideia. negócio, pela ideia e a causa, no dia a dia ali, primeiro a chegar, último a sair, trabalhar fim de semana, e nananã. Os meus filhos, por exemplo, hoje eu tenho 4, mas os meus 2 mais velhos que começaram e nasceram junto com as primeiras lojas, eu brinco muito com eles, né? Tá tudo bem? Vocês têm algum trauma, né? Ah, mãe, me esqueceu na escola algumas vezes, chegou atrasada, não foi à reunião. Então, assim, quando eu comento isso, né, com franqueados que estão entrando e que acham que, de repente, estão comprando algo que está pronto e que ele não vai precisar fazer muita nada. coisa, A loja é dele. não é por aí, né? Está estruturada, mas a loja é dele. Exatamente. E aí, uma outra questão, faça o que a gente está pedindo para você fazer. Você pode incrementar. Porque tem gente que não faz, não segue. No nosso caso, ainda não posso dizer, assim, temos pessoas e nós temos um cuidado muito grande quando trazemos para dentro esses parceiros, porque, afinal de contas, eles vão ser representantes da nossa marca. Eu tenho um carinho e um zelo e um cuidado e um apreço que eu costumo dizer que eu não sei onde começa, onde termina a Bruna, onde começa, onde termina o Peça Rara, que, obviamente, eu quero transferir isso para cada uma das pessoas que vão carregar isso, né? E que vão, seja numa cidade onde já tem mais unidades ou numa cidade onde a marca está chegando, eles precisam me representar da melhor maneira possível. E se um faz uma besteira numa loja, não é aquela peça rara, é a peça rara. Sim. Se eu fui mal atendida marca, numa Sanca né? Sec, é a Sanca Sec, Sim. não é a aquela, marca. né? A marca Então, é a assim, a marca. gente preza muito por isso e a gente, nossa, eu faço questão de estar muito presente nos treinamentos que a gente faz, na nossa semana de imersão, onde a gente recebe os franqueados novos e, enfim, o quanto mais eu posso, muito nesse intuito de transferir essa cultura para que eles tenham noção do tamanho da responsabilidade que é fazer parte, né? Se me permite, eu posso citar aqui que claro. é do Denis essa elaboração, mas eu concordo muito com o que ele falou, Denis Santini. 7 hábitos, olha só. Engajar-se com a marca. Tem que ser parceiro, tem que estar engajado, seguir as frentes. Não adianta reinventar a roda. Se aquele modelo já foi testado, já foi... Está consolidado. Já erramos, né? já acertamos, como a Bruna falou. Então, assim, segue, evita os erros, porque, né, acho que a maior sabedoria é aprender com os erros dos outros. E você não repetir os mesmos erros. Então, engaja com a marca e vamos lá, vamos construir juntos. Se estiver engajado, você vai ter mais sucesso com certeza. O segundo hábito seria trabalhar em equipe com o franqueador. O franqueador é a tua equipe, né, na parceria. O terceiro, motivar e valorizar a sua equipe. Porque, por mais que eu seja o franqueado, eu vou ter uma vendedora, eu vou ter um técnico de operação de loja, vou ter alguém no atendimento, etc. Essa equipe tem que estar motivada, ela tem que entender que ela faz parte de algo maior,
né, de uma marca nacional, internacional, etc., que o nosso principal ativo é o nosso cliente, o nosso consumidor, que tem que ser bem tratado. Por exemplo, algumas reclamações, nós temos o SAC e nós medimos lá o nosso NPS, né, nosso Net Promoter Score, satisfação do nosso cliente. Às vezes a insatisfação dos clientes são detalhes bobos, pequenos. Por exemplo, a pessoa chega com uma mancha e aí quem faz a recepção da peça já olhou que aquele tipo de mancha ele não vai sair. Então já alinha a expectativa para que não haja frustração. A pessoa foi na certeza que recuperaria a roupa e voltou limpa, mas com aquela manchinha. Nossa, a qualidade não foi boa. Então você tem que ser transparente ali no serviço que você... E ser claro com o cliente. Sim. Né? Se você talvez for claro não vai tirar mancha. Então, talvez não vai sair. O nosso índice é altíssimo, tá? É muito pouco, dependendo que não sai. Mas existe um percentual que de repente não vai sair. Ou se o prazo do nosso TMA é de 3 dias e você vai entregar a roupa em 4, tem que alinhar, né? Porque a pessoa chega, vai fazer uma viagem, precisa da peça, não recebeu a roupa. Então, os detalhezinhos que você acaba criando um descontentamento do cliente é falta de alinhamento, falta de atenção, etc. Então, e a equipe tem que estar motivada, tem que estar engajada, tem que estar bem treinada. Treinamento é reciclado. Não adianta treinar uma vez quando chegou na franquia e não querer treinar mais. O treinamento é algo contínuo, até porque tem turnover nas equipes. Quarto hábito, por exemplo, procurar soluções e não culpados. Muitas vezes ele está ali no negócio dele, se está indo bem, é mérito meu, porque a franqueadora me deu know-how, mas mérito meu. Agora está indo mal, a culpa é da franqueadora. Então, assim, procure soluções não culpadas. O quinto, já estou encerrando, desenvolver e investir em ações locais. Por mais que uma marca como a nossa tenha abrangência nacional e até internacional, tem ações da sua comunidade local onde você está inserido ali, no teu bairro, num centro comercial, etc. Você tem que fazer essa atuação aqui que vai ajudar muito o teu negócio e você vai ser parceiro da comunidade. Sexto, investir e reinvestir em capacitação. Foi o que eu falei do treinamento. Eu me adiantei. E o último é pensar grande. Que pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho, né? Agora, Fábio, qual que é o perfil do franqueado no Brasil? Quer saber do nosso ou do modo geral? Dos dois. Mas eu queria mais do modo geral. Você tem essa resposta do modo geral? Eu sei que você não representa você é uma importante empresa do setor, né? Exatamente. Olha, quando eu falo franqueado, porque já assinou algum contrato de franquia com alguma marca. Assim, eu já trabalhei em algumas marcas grandes aí de setor de franquias, né? Grupo Boticário, Pearson e etc. Tá? O Wizard, né? E pode dizer assim, normalmente o perfil do franqueado de sucesso, eu acho que vou me ater nesse, né? É aquele franqueado que ele não se acomoda. Ele não acha que agora está bom, porque se acomodar, alguém vai passar daqui a pouco. O concorrente, o mercado, as exigências do consumidor, né? Uma coisa é a minha geração tem um hábito de consumo, frente a minha e a sua. As gerações que vêm, por exemplo, o meu filho já vem na geração do Google. A minha filha de 6 anos, eu tenho um filho de 28 e uma filha de 6. Só a diferença entre os meus 2 filhos de geração é muito grande em termos de tecnologia. Ela já nasceu assim, ó, entendeu? Dedinho pro lado e faz videozinho com 6 anos. A gente não deixa postar por muita disposição, mas ela gosta de brincar, de fazer. Então, assim, se ele se acomodar, ele não vai ter... Então, ele tem que estar sempre ativo, sempre inquieto. Tem que ser um franqueado inquieto, que pense em se desenvolver sempre, no caso, aprender, se capacitar, etc. E detalhe, queira crescer junto com o negócio. Porque quando ele acomodou, ele não vai ter sucesso. Mas eu queria focar mais no perfil mesmo. São mais homens, mulheres, a idade que, em geral, procura vocês. Tá, entendi. Normalmente, a gente tem aqui uma de empreendedores, hoje, a partir dos 30 anos. A partir dos 30 anos. Muita gente jovem chegando. Tá. Mas se eu pego uma década atrás, a faixa etária é um pouco maior, acima dos 40 anos, queria uma segunda renda, como eu falei, pedi para a esposa, um negócio para a esposa, depois o marido chegou depois, etc. Hoje, na nossa rede, 55% são homens e o restante mulheres. Só que está invertendo. A procura tem sido mais de mulheres ultimamente. E na peça rara? Mais mulheres. Temos homens também, temos jovens, temos mulheres maduras que querem se recolocar ou querem realmente fazer uma transformação ali de carreira. Temos algumas franqueadas com 50 mais, 60 mais, com muita garra, muita energia, com muita experiência e muita bagagem que, obviamente, facilitam e favorecem muito
as suas operações, mas acho que, no geral, mulheres, embora tenhamos excelentes franqueados operando, nós temos muitos franqueados que trazem junto a mãe. A gente tem alguns exemplos de franqueados jovens que trouxeram as mães com suas experiências e suas bagagens anteriores para serem sócias ou para gerenciarem as suas unidades, ou a princípio eles começaram sozinhos, partiram para a segunda e terceira e aí trouxeram essa figura feminina para complementar, mas bem diversificado, assim, os nossos franqueados temos... O que é interessante, o que tem sido muito interessante e recorrente é o fato de que eles não vêm sozinhos, assim. Raro o franqueado que vem sozinho, ele vem acompanhado de alguém da família, da esposa, do marido, enfim. E o que facilita e favorece para que ele possa crescer junto, né? Porque no nosso negócio especificamente, acredito que na Sancasec também, e em todo o negócio em si, para que se cresça, a dedicação e o trabalho precisam acontecer numa proporção muito intensos, né? O que você costuma falar normalmente para eles, para motivá-los, dar suporte? Primeiro que eles não estão sozinhos. É um casamento que tem que durar para sempre, assim. Acho que um franqueado com uma franqueadora, pelo menos para mim, cada novo franqueado que chega, cada nova franqueada, cada novo grupo que a gente atende todo mês na nossa semana ali de imersão, eu me esforço muito para estar perto, para estar junto. Estou morando em São Paulo atualmente, a gente ainda faz os nossos cursos em Brasília. Faço questão de estar sempre lá, obviamente com outras pessoas que fazem tudo acontecer junto comigo, mas para mostrar justamente isso. A gente está começando aqui uma relação que precisa ser duradoura, que precisa ser para sempre, que tem que dar certo. Obviamente vai precisar haver uma dedicação de ambos os lados, mas a gente está aqui. Casamento. É um casamento. Então isso eu procuro deixar muito claro, não só no discurso, mas realmente na minha dedicação e faço questão de fazer com que todos os meus que fazem junto comigo tenham o mesmo comportamento e se desdobrem para que deem a mesma energia e dedicação. Porque aí eu entendo que o franqueado ele também já se sente numa postura de que, nossa, a entrega por parte deles é tão intensa. Estou nessa relação, eu preciso dar contrapartida. É como num casamento, ambos precisam fazer dar certo. Se um quer muito que dê certo e o outro não está muito preocupado, não faz a parte dele, a coisa fica meio... Eu acho que numa relação de franqueador e franqueado é a mesma coisa. E se não está dando certo, a gente vai lá e conversa também. Eu estou fazendo a minha parte, você não está fazendo a sua. Então, o que eu não estou fazendo na minha é que você não está enxergando, sabe? Então, a conversa é muito direta, é muito clara, para que todo mundo possa crescer junto, né? Olha só, a gente tem visto no varejo brasileiro, o varejo brasileiro está passando por uma grande transformação, né? Tem muitas empresas varejistas amplamente conhecidas que estão passando por sérias dificuldades, fechando lojas físicas, fechando, inclusive, centros de distribuição. Enquanto isso, a gente tem números aqui da ABF, né, um crescimento do setor, o último dado foi de 12,9%, estou falando do setor de franquias. Você acha que Bom, eu imagino já a resposta de vocês, mas eu quero levar aqui para uma discussão. Que a franquia é um caminho para o varejo? Não posso dizer que não, né? Não, eu já estava falando, eu já imaginava a resposta de vocês, mas eu quero abrir para discussão. Ele tem muito mais experiência, com 500 lojas. Porque você passou pelo varejo, né? Bem, sim, né? Passei pelo varejo. Olha, acho que é um grande caminho, acho que é uma avenida, porque o modelo de franquia ele tem uma peculiaridade que às vezes um grande varejista não tem, que é a flexibilidade. Você fala uma loja de cosméticos, você fala uma lavanderia, você fala um pet shop, você está inserido na comunidade. Você está no caminho da conveniência. As pessoas hoje têm menos tempo, certo? Então, se você precisa de um serviço, imagina São Paulo, que esse trânsito que nós temos aqui. Aí você tem que desviar 3 quadras da tua rota, você vai perder quanto tempo? E o tempo é uma coisa escassa hoje, no sentido de administração do tempo. Então, o varejo, por isso que acho que um dos fatores, né, não é o único, mas um dos fatores em que a ABF mostra esses números de 2 dígitos de crescimento já há algum tempo, é isso, é a penetração que uma franquia consegue
chegar de forma muito mais flexível que um grande varejista que tem um custo operacional gigantesco, uma logística tremenda envolvida por trás, e a franquia tem essa questão mais flexível de ela estar inserida na comunidade, dela falar, às vezes, a linguagem, tratar pelo nome, conhece todo mundo, entende? Porque são vários empresários pensando o negócio, não é um empresário com um monte de gestores tocando o negócio. Então, a visão do dono influencia muito para a solidificação nessa via, eu diria. Muito bem. Muito bom. Muito bem. Olha, esse é um mercado aí de franquias que a gente gosta de falar porque é aquilo que a gente já conversou durante esse programa aqui, né? A gente percebe uma massa aí de brasileiros interessados em empreender, e quando você fala em empreendedorismo, muita gente, não é obrigação, né? Muita gente pensa em franquia. E a gente está aí com 2 lideranças aí nesse bate-papo muito legal. Obrigado, viu, pela presença aqui no Lead Link. Agradecemos demais. Nós recebemos aqui na edição desse Lead Link o Fábio Roth, que é o CEO da Sync, a SEC, e a Bruna Vasconi, que é CEO e é a fundadora da Peça Rara. Obrigado mais uma vez. Obrigadíssimo. Obrigado a vocês. Nós agradecemos mais uma vez a Casa Lead, que nos recebe. E agradecemos o apoio do Inove Banco. E agradecemos, claro, a sua presença, a sua audiência aqui no Lead Link. Até o próximo Lead Link. Até.